A paz do Senhor para a sua vida. Se inscreva no canal. Deus abençoe você e a sua família. É um prazer falar com você. Que bom que você se dispôs a ouvir a palavra do Senhor. Um breve comentário. Quem trai, quem adultera, tem perdão? Primeiro eu quero dizer para você é o seguinte, que não existe pecadinho e pecadão. Nós não podemos dimensionar pecados. Não existe uma trena espiritual. O que existe é que alguns pecados, práticas que são pecados, que são mais dramáticos, que prejudica mais um relacionamento entre pessoas. Diante de Deus, todos os pecados são iguais. O que diferencia é em relação às pessoas. Alguém que pensa em matar e não disse nada para ninguém, não haverá nenhuma repercussão entre as pessoas. Ela não disse para ninguém. Diante de Deus, ela já está errando de estar planejando um homicídio. Quando essa pessoa peca ou mata, comete homicídio, ela pecou também diante de Deus, mas ela criou uma situação de tristeza para as pessoas que ficaram e ofendeu outra pessoa ou feriu, tirando a vida de outra pessoa. Agora, quando se trata se tem perdão ou não, está se falando de diante de Deus, não está falando de pessoas para com pessoas. O salmista Davi, ou o rei Davi, ele pecou com a mulher de Urias. E ele, depois de ser descoberto, ficou um tempo sem confessar. Ele mesmo fala no Salmo 51, o estado, dá para perceber no Salmo 51, o estado que Davi fica, chega a dizer, não retire de mim o teu Espírito Santo, ele fala para Deus, torna a mim alegria da tua salvação. Eu disse que, em relação às pessoas, o pecado tem diferença, nossas práticas pecaminosas, inclusive para nós mesmos. Quando nós pensamos de forma isolada em praticar certas coisas, depois nós nos arrependemos, no outro dia já estamos restaurados, já estamos bem. Agora, quando alguém comete uma prática ou pratica algo grande diante dos homens, diante de nós mesmos, muito forte, no outro dia você ainda está um pouco atordoado, você ainda está triste. Por exemplo, no caso de uma traição. Uma pessoa que teme a Deus, se ela vai e mente para alguém a respeito de uma coisa considerada simples para a pessoa, e depois ela se arrependeu, pediu perdão, simplesmente ela vai esquecer daquilo, ela considerou aquilo como simples. Mas uma pessoa que ela vai lá e trai a sua esposa, às vezes até pessoas descrentes, ela fica sentindo muito tempo aquilo. Porque diz a Bíblia, olha a diferença, aquele que peca contra aquele que peca, vamos supor, mentindo, roubando, não peca contra o corpo. Aquele que peca no sentido da prostituição, no caso adultério, é um tipo de prostituição, sexualidade fora do casamento, peca contra o próprio corpo. Então você percebe que há uma gravidade diferente. É o envolvimento não apenas de alma, mas também de corpo. Então o contato nessa prática de pecado é diferenciada. Por isso nos desestrutura mais, certo? Que usamos o corpo, literalmente, pensamento, alma, diretamente em relação ao pecado. Agora, algumas religiões, seitas heréticas e religiões que se diz evangélica, diz que o pecado de adultério é o pecado para a morte. Todo pecado é iniquidade, todo pecado leva à morte. Agora, quando João diz o pecado para a morte, a epístola de João, nós entendemos que está falando daqueles que pecam voluntariamente, daqueles que planejam, não estou falando de falha humana, mas aquele que pode evitar o erro e não evita, que chamamos de iniquidade, pecados premeditados e conscientes.
Em Hebreus 10, 26 diz que aquele que peca voluntariamente já não resta mais sacrifício para os seus pecados. O único sacrifício que existe hoje para os pecados é o sacrifício de Jesus. Se é rejeitado, qual sacrifício sobrará? Certo? Então, se houver arrependimento, a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não é para ninguém fazer isso. Geralmente o pecado de adultério é planejado. Geralmente é mais por questão de caráter do que por questão de vigilância. Por quê? A pessoa, ela pensa, premedita, ela calcula, certo? Ela se envolve nesta relação. Então a sua queda é bem maior do que muitos outros pecados. Por exemplo, na Bíblia, tanto o adultério como a idolatria são dois pecados muito condenados, porque os dois envolvem muito a pessoa. Não é questão de acidente ou isolado. Agora, se a pessoa, não importa, sei lá, se houver arrependimento, quem é que leva o homem a se arrepender? O Espírito Santo. Se a pessoa se voltar para Deus, o Espírito Santo produz tristeza por essa prática, levando a pessoa ao arrependimento, ela pode sim ser restaurada. Então, há perdão do pecado de adultério da parte do infiel, sim, se houver arrependimento, se a pessoa abandonar o pecado, se ela confessar o seu pecado a Deus, abandonar o seu pecado, ela será perdoada. O único pecado que nós entendemos que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, até porque quem blasfema contra o Espírito Santo é um pecado premeditado contra o Espírito Santo. Essa pessoa não se arrepende porque ela rejeita, ela resiste o próprio Espírito que convence o homem do pecado. Então, biblicamente, nós entendemos que todos os pecados são iguais, desde que haja arrependimento, desde que a pessoa confesse e deixe qualquer pecado que a pessoa confessou, deixou, tendo arrependimento, ela será perdoada. No caso da blasfêmia, como eu disse, é porque quem rejeita o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, ela não terá arrependimento. E arrependimento eu não posso premeditar. Eu não posso dizer, eu peco hoje e amanhã eu me arrependo, porque isso aí pode ser um suposto arrependimento. É uma confissão sem valor, porque foi premeditado. Isso pode ser remorso, mas não é arrependimento. Então, quem blasfema contra o Espírito Santo, que rejeita de proposital o Espírito Santo, um crente fiel jamais comete isso, que um crente jamais vai rejeitar o Espírito Santo propositalmente. Quem rejeita o Espírito Santo de propósito não terá perdão, porque ele também não se arrepende. Se tivesse como ter arrependimento, ela seria perdoada. Mas como não tem como se arrepender de algo que a pessoa proposital está contestando, está indo contra, por isso não tem perdão, porque a pessoa rejeitou aquele que regenera, aquele que transforma, aquele que convence o homem do pecado. Então, não se preocupe se você caiu nesse pecado, tá bom? Então, se arrependa, confesse seus pecados, reconcilie com sua família, Deus te perdoará em nome de Jesus.